Olá, o Ponto e Contraponto está no ar. E hoje nós vamos falar sobre planejamento financeiro para 2025. E aqui no estúdio eu recebo a economista Luciana Caetano. Luciana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, é um prazer revê-la e é um prazer participar desse programa. Muito bom, vou matar a saudade, né, de tantas entrevistas. Exatamente. Luciana, para a gente começar o nosso bate-papo, um levantamento recente da Serasa apontou que o Brasil tem mais de 73 milhões de pessoas inadimplentes. É um número muito preocupante, né? Sim, é preocupante e é um número que se mantém quase que constante. E aí você tem um percentual muito alto da população que recebe até 2 salários mínimos e cuja renda vai ficando defasada a cada mês, porque ela tem um reajuste no início do ano, mas até dezembro você não tem uma recomposição salarial, que significa uma defasagem acumulada até o final do ano e com a dificuldade de você fazer ajuste no que diz respeito a esse padrão de consumo. Então, normalmente as pessoas acabam usando o cartão de crédito como uma alternativa para compensar a insuficiência da renda. Isso acaba gerando uma bola de neve, porque o cartão de crédito não é uma renda extra e às vezes as pessoas não conseguem, no final das contas, quitar todas as despesas e pagar todas as dívidas. Então, você acaba tornando-se permanentemente inadimplente. Em Alagoas, esse número chega a pouco mais de 1 milhão de pessoas que estão devendo, né? O que equivale a 43% da população adulta do estado. Qual seria a causa desse endividamento, na sua opinião? O grande problema é a insuficiência de renda e o que a gente vai perceber é que não há uma correlação direta entre estados mais pobres ou ricos e maior ou menor percentual de endividamento. A gente pega, por exemplo, o Distrito Federal, é a unidade federativa que tem o maior percentual de pessoas endividadas, chega a 58%. E você pega estados pobres que chega como por exemplo, acho que é o Piauí, está com 35%, que se compara com Santa Catarina. Então, a gente percebe que não há uma correlação direta entre estados com a renda per capita mais alta ou mais baixa. Você vai ter aí uma variação muito grande, mas eu acredito que a dificuldade de planejamento e de gestão desse orçamento familiar, porque principalmente em estados muito pobres em que a população tem uma renda que não é suficiente nem para o básico, é difícil você conseguir dar conta, a menos que você tenha uma compensação de programas sociais, de alguns benefícios, que em alguma medida vai ajudando as famílias a se organizarem e chegarem até o final do mês sem necessariamente estarem endividadas ou inadimplentes. E esse é um problema do Brasil inteiro. É um problema do Brasil inteiro. A média, inclusive, no Brasil é de 45%. O estado de Alagoas está até abaixo disso. Sim. E você vai encontrar aí, quem está hoje em melhor situação são os estados da região sul. Tem aí uma média de 35%, 37% é o grau de endividamento. Mas, como eu coloquei inicialmente, isso não tem uma relação direta com a renda média da cidade ou do estado. O que a gente percebe normalmente, creio eu que seja o apelo publicitário, que é muito grande, e aí você tem também uma dificuldade de organização, de gestão desse orçamento familiar, principalmente em famílias muito numerosas, em que um número muito grande de pessoas depende de uma renda e às vezes só uma ou duas pessoas trabalham. Luciana, a gente pode dizer que o cartão de crédito, o cheque especial, seriam vilões do endividamento? O cartão de crédito, sim. O cheque especial já foi, hoje não, porque ele quase não se usa mais, esse cheque especial. Sim. Então, você tem hoje uma utilização muito pequena do cheque especial. Mas se a gente pegar exatamente no site da Serasa, quem tem a maior proporção de endividamento é exatamente o cartão de crédito e vem acompanhado de contas que são devidas diretamente ao sistema financeiro, às vezes empréstimos, mas o ponto principal é exatamente o uso do cartão de crédito, até porque a grande maioria das pessoas quase não usa dinheiro, usa o cartão de crédito para acumular milhas, pela facilidade, por segurança, então ele acaba se endividando no instrumento que é mais utilizado por toda a população. E essa facilidade de comprar com cartão de crédito, muitas vezes as pessoas não têm, né, consciência, né, gastam na facilidade e depois não conseguem pagar e aí fica aquela bola de neve dos juros. Se você começa a consumir e não anotar o que consome, e tende a confundir
cartão de crédito como uma renda extra, e não é uma renda extra. Esse cartão de crédito vai consumir a renda do mês seguinte, porque você vai ter que quitar essa dívida sob pena de ter a rolagem de dívida, e é uma das taxas de juros mais altas hoje no Brasil, é a do cartão de crédito. E essa coisa de você pagar aquela parcela mínima do cartão de crédito é um perigo gigantesco. É um perigo porque a taxa de juros é elevadíssima, né? Hoje está limitada a 100, mas já chegou a mais de 400% ao ano, então é muito alto. E aí, aproveitando essa deixa, é importante que a população compreenda o seguinte: toda vez que eu compro a crédito, que eu compro a prazo, pagando taxa de juros, mesmo que seja uma taxa de juros muito baixa, você está transferindo horas de trabalho para os donos do capital que está te emprestando, que está financiando essa compra. E isso vai diminuir a renda disponível para aquisição de bens e serviços. Então, tudo que você puder comprar à vista com desconto, faça, mesmo que esse desconto seja muito pequeno. Mas quando você soma isso ao longo do ano, pode ser um ganho efetivo que se traduza em um novo equipamento, em um novo serviço, ou seja, você aumenta o seu poder de compra quando você consegue se organizar, fazer o planejamento e priorizar as compras à vista com desconto. Para você, o endividamento brasileiro é algo cultural, né? Como diz aquele velho ditado, pago quando puder. Sim, já com certeza. A gente inicialmente pela dificuldade, mas você tem também uma bonificação pelo uso do cartão, que é você juntar milhas, alguns já usam o cashback. Então, você tem algumas vantagens que são adicionadas ao uso do cartão, que de um certo modo vai também incentivando as pessoas a fazerem uso do cartão, e você percebe uma disputa entre os bancos no sentido de conseguir cada vez maior adesão da população de um modo geral, e isso de um certo modo acaba seduzindo a população e incentivando as pessoas ao consumo. Do outro lado, você tem também um apelo publicitário muito grande de todos os setores, assim, de leite a carro, a construção civil. Então, todos os setores da economia brasileira vão estar tentando disputar essa massa salarial, principalmente no final do ano, que você tem uma renda extra, que é o 13º. Seduzindo, né, o consumidor a gastar, né? Exatamente. A renda é a mesma. Então, a disputa vai se dar nessa narrativa, né, que se dá através das campanhas publicitárias, em convencer ao indivíduo de que o produto que ele está comercializando é o que vai torná-lo mais feliz, mais poderoso, mais satisfeito. Então, é importante que a gente compreenda o que é que eu preciso e o que é que eu quero. Às vezes, o que eu quero eu não preciso, e a gente precisa definir prioridades, e a prioridade está o que é que eu preciso efetivamente. Luciana, você acha que um dos maiores erros das pessoas é gastar mais do que ela ganha, por exemplo? De quem está endividado? Se você não tiver um planejamento, sim. Porque, por exemplo, eu posso comprar uma casa, eu não tenho o valor completo, mas a compra da casa ser mais importante do que o pagamento de aluguel. Então, isso não é um problema se você tiver uma gestão, tiver um planejamento e tiver condição de bancar esse financiamento. O grande problema é quando você usa compulsivamente o cartão de crédito para comprar, desrespeitando completamente essa restrição orçamentária e deixando de perceber que essa restrição orçamentária, se ela não for respeitada, vai levar você para o abismo de um endividamento permanente, inclusive com risco de comprometer o orçamento de toda a família e não só a sua. Então, de um certo modo, essa falta de controle, principalmente quando as pessoas usam isso como se fosse algo terapêutico. Eu preciso ir às compras para me bonificar porque eu tive problemas. Então, é importante que as pessoas compreendam que o mercado é um jogo e que a gente precisa jogar racionalmente nesse ambiente. Porque se você usa a emoção e usa o cartão de crédito para se bonificar, para compensar qualquer dano que você teve em qualquer outro setor, isso vai ter um efeito colateral muito pior mais tarde. E fora que tem aquelas famílias também que emprestam, né, o cartão de crédito ou usa o cartão de alguém e acaba não pagando essa dívida. Tem muita gente, às vezes, que está endividado e que nem é dívida dela. Não é, exatamente. E esse é um grande problema, né? Assim, é melhor você dar o dinheiro do que você emprestar o cartão de crédito, porque você acaba ficando com o nome sujo, exatamente em função da falta de organização. Alguém que está precisando do seu cartão de crédito é porque ela já não cumpriu o acordo que ela tinha com a financeira, e muito provavelmente ela vai fazer isso com você também. Então é importante lembrar, se alguém que perdeu o direito de usar o cartão de crédito é porque ela não tem capacidade de se organizar, e se você está emprestando é porque você está querendo correr esse risco. Muito bem. Luciana, qual seria o primeiro passo para a gente começar um planejamento financeiro?
A primeira coisa a se observar é se existem dívidas pendentes e tentar, na medida do possível, ir se organizando, priorizando a quitação dessas dívidas, principalmente dívidas em atraso, né? que é o que caracteriza a inadimplência, que é dívida com 3 meses ou mais. E fazer um planejamento ao longo do ano. O ideal é que as pessoas não comprometam 100% da renda com as suas despesas mensais. Por quê? Porque você vai ter sempre uma despesa extra e existem meses com maior concentração de despesas, como, por exemplo, o primeiro trimestre do ano, que vai concentrar matrícula, material escolar, às vezes IPVA e licenciamento do carro, seguro do carro, conselho regional para os profissionais liberais. Então você tem, às vezes, viagem, festa de carnaval. Então você tem uma concentração muito grande ali no primeiro trimestre. Se as pessoas se habituassem a fazer, organizar o seu padrão de consumo com, no máximo, até 80% da renda, portanto, deixando 20% mais ou menos livre, com a flexibilidade de até usar em algum momento 100% dessa renda, mas fazendo, na medida do possível, uma reserva de 20%, seria possível, no início do ano, quitar essas despesas à vista com um desconto que pode variar de 10% a 15%, isso daria um ganho significativo. Então, normalmente, IPTU vai ter desconto, boa parte, IPVA vai ter desconto, boa parte dessas despesas, se quitadas à vista, tem um desconto. Aí vale a pena, né? Sempre. Exatamente, esse desconto vale a pena porque é um ganho real que você vai ter, que pode se traduzir na aquisição de bens e serviços. Então, isso só é possível se a gente tiver planejamento, se tiver organização, se tiver disciplina na utilização do orçamento pessoal. Isso não significa que você não possa comprar crédito. O que a gente está colocando aqui é observar aquelas despesas que te bonificam pelo pagamento à vista e você aproveitar isso para ter maior ganho em termos de utilização dessa renda. Então, acho que isso é importante e fazer o planejamento definindo prioridades e sempre perguntando, eu preciso? Porque a gente quer um mundo, mas o que é que a gente precisa efetivamente? E o que eu preciso dentro da minha renda, dentro da minha restrição orçamentária? Porque às vezes a gente precisa de muita coisa, mas a gente sabe que precisa definir prioridades. Outra dica também seria fazer uma lista das principais despesas, como luz, água, condomínio, todo mês, por exemplo, para não sair. O ideal é ter uma planilha com essas despesas e fazer esse monitoramento pelo menos por 6 meses. A tendência é de que depois de 6 meses essas coisas já estejam internalizadas. Agora, para um bom começo, pelo menos fazer o acompanhamento, até para perceber o quanto por cento da renda está sendo destinado para cada setor. Assim, quanto por cento da sua renda você gasta com energia elétrica? Quanto por cento com transporte? Quanto por cento com alimentação fora de casa? Na hora que você faz isso, você consegue se perceber enquanto consumidor e fazer os ajustes que pareçam necessários para você ter melhor aproveitamento dessa renda, considerando que os nossos desejos são infinitos, mas a nossa renda nos obriga a colocar o pé no chão. E como evitar cair em novas dívidas? Segurar a impulsividade de repente? Uma delas é evitar a armadilha das campanhas publicitárias, que são muito sedutoras e são muitas e é o tempo todo. Você recebe, quando você pesquisa um produto, qualquer leitura que você vai fazer, por exemplo, por internet, você vai receber uma série de propostas de outros produtos semelhantes àquele que você pesquisou. Isso é um apelo de campanha publicitária tentando te seduzir para realizar novas compras. É importante puxar o freio de mão e ficar no comando, porque a tendência é que as empresas assumam esse comando direcionando esse consumo. E muitas vezes as pessoas têm que ser racionais, né? Tem que ser racionais. Então, não deixar aquela sedução te dominar. Exatamente, porque a gente recebe apelos de todos os lados, né? Se você pesquisa um batom ou um hidratante, você vai receber um monte de propagandas de cosméticos similares, né? O que a empresa faz é tentar se apropriar de uma fração da tua renda. Então, é importante que o indivíduo compreenda, eu preciso estar no comando. Eu consumo o que eu preciso, sou eu que defino isso, não as empresas através de campanha publicitária. Se a gente tiver essa consciência, talvez a gente consiga fazer uma melhor gestão da renda e fique menos refém dos grupos econômicos através das campanhas publicitárias. E como poupar dinheiro? Que dica que você daria para a gente? Pois é, isso é muito difícil para uma população em que ganha pouco, né? E você pegar um estado de Alagoas em que 50% ganha até um salário mínimo e 70% até 2%,
Como é que eu vou dizer para uma pessoa que ganha até 2 salários mínimos que ela deva fazer uma caderneta de poupança, quando eu sei que essa renda não é suficiente para o básico, como 3 refeições diárias, transporte, saúde, educação. Então, é muito complicado para quem ganha mais do que 5, mais do que 10 salários mínimos, dizer para alguém que ganha 1 ou 2 que ela precisa fazer poupança. Agora, se for possível, estabelecer um padrão de consumo em que você deixe pelo menos 10, 15, até 20% da sua renda disponível, considerando que as despesas não são fixas ao longo do ano, porque você tem problemas na casa, problemas de saúde. Então, esses problemas domésticos que acontecem eventualmente, eles vão demandar renda e é importante que tenha uma reserva para que você consiga resolver essas questões. Se a gente tivesse esse grau de organização, então vai conseguir lidar melhor com isso. Não significa que em algum momento ultrapasse a sua capacidade, inclusive, de fazer uma reserva. Às vezes você tem problemas de saúde, que tem um medicamento que leva quase embora meio salário mínimo, dependendo do que seja. Sim. Então, é sempre possível que isso aconteça. Mas eu acho que se a gente tiver uma disciplina no sentido de estabelecer um padrão de consumo que não ultrapasse 80% da renda mensal, esse já é um bom começo. De repente, guardar 10, 15, 20 reais aí por mês que estão sobrando, 5 meses já daria 100 reais, já é alguma coisinha para você ter em caixa. Se a gente pensar, por exemplo, um salário mínimo, 10% daria 1.400 ou 140 reais, né, por mês. Perfeito. Então, a gente já está reduzindo aí de 20% para 10%. É difícil? Mas se não for possível 10%, então poupa 5%. Faz uma reserva de 5%, mas o importante é criar o hábito de ter uma reserva. Por quê? Porque as despesas não são fixas mês a mês. Em algum momento você vai precisar de um pouquinho a mais e você evita usar o crédito, porque o crédito ele vem sempre acompanhado de taxa de juros e o Brasil é a segunda maior taxa de juros do mundo. Então, não transfere renda e horas de trabalho para o mercado financeiro, que não vale a pena. E para a gente encerrar, existe alguma dica de ouro, né, quando o assunto é planejamento financeiro? Olha, principalmente para famílias muito grandes, eu acho que a negociação e a conscientização de todas as pessoas que compõem a família de que é preciso ter disciplina, considerando que se um apenas não tiver essa disciplina, pode desorganizar a família inteira. Então é importante que a gente respeite a restrição orçamentária e que a gente compreenda os limites, né? E principalmente para quem tem criança e adolescente, já começar a ensinar, né? Desde pequenininho. Essa educação financeira, ela vai servir para toda a vida. Então é importante que as pessoas compreendam que elas não podem ter tudo o que desejam, que a gente precisa ter o pé no chão e de que o orçamento familiar ele demanda um esforço de todos os membros da família. Muito bem. Luciana, super obrigada, né? Por esse bate-papo, por essas dicas tão valiosas e importantes para a gente colocar em prática e sofrer menos, né? Pagando juros aí de cartão de crédito. A gente sofreria menos se os reajustes do salário fossem tão altos quanto dos preços dos bens e serviços, né? É verdade. A gente pega plano de saúde, pega conta de luz, os aumentos são lá em cima e os salários são sempre reajustados bem abaixo disso e aí isso acaba sacrificando muito essa classe trabalhadora e eu desejo muita sorte na gestão e nessa jornada para esse novo ciclo que se inicia agora. E que em 2025 não falte trabalho, né? E pessoas ganhando para poder consumir sem estar se endividando, né? Exatamente, que a gente tenha trabalho, saúde e coragem para correr atrás. Muito bom, obrigada, viu? Gratidão. É isso, né, gente? Por hoje é só. A gente volta a se ver no próximo sábado, à 13h, no Agenda, e a partir das 7h20 da noite, aqui no Ponto e Contraponto. E para rever a nossa entrevista, você já sabe, é só acessar o canal no YouTube TV Ponta Verde SBT. Gratidão pela sua audiência em mais um sábado. Até mais. Tchau, tchau.